Ainda há espaço para o crescimento dos estacionamentos nos grandes centros urbanos, com a chegada dos aplicativos de mobilidade, que usam os patinetes e as bicicletas? Ainda há espaço? Sim. O que está acontecendo na indústria de estacionamento, ou eu diria que na mobilidade urbana como um todo, é uma adequação do comportamento da sociedade e, obviamente, os equipamentos de infraestrutura de mobilidade eles precisam ir evoluindo conforme a mudança de comportamento e novas formas de se locomover passam a existir. E isso é algo que está bastante presente atualmente nas grandes centros, inclusive no Brasil. E o estacionamento, na nossa visão, cada vez mais ele tem mais importância. Mas, como eu disse, as funções dele vão deixar de ser apenas um local onde você guarda ou estaciona veículos para um local onde você tenha como se fosse um grande hub de mobilidade, onde patinetes vão ser guardados e retirados, bicicletas vão ser guardadas e retiradas, veículos elétricos vão ser carregados, áreas de embarque e desembarque de aplicativos e muito mais. Então a gente vê cada vez mais o estacionamento ganhando novas funções. Quando vai se dar essa transformação desses estacionamentos? Isso é uma coisa que ele vai acontecendo conforme vai se evoluindo essas novas modalidades de locomoção. Então, na Estapar, a gente já tem hoje sim várias operações que atuam em algumas dessas frentes. Por exemplo, o aeroporto de Santos Dumont, a gente tem uma área de picape de aplicativo. Em breve teremos outras pelo Brasil. Tá? A gente tem várias áreas hoje que são destinadas à locação, às empresas de aluguel de carro tradicionais. Assim como a gente também já tem áreas e negócios onde tem várias áreas para bicicletas, para retirada e entrega de bicicletas, e estamos em negociações com várias empresas de patinete. Então, eu posso te dizer que isso já está acontecendo. Essa realidade já está ocorrendo. Obviamente, a escalada disso vai ocorrer quando esses modais ganharem ainda mais importância em perspectiva de tamanho nas grandes cidades. Os estacionamentos hoje nos grandes centros ainda são muito horizontais, mas a gente não tem mais tanto terreno assim para fazer estacionamentos horizontais. O senhor acha que vai mudar a questão dos estacionamentos horizontais, ou a gente vai subir, vai entrar nos estacionamentos verticais? De fato, os estacionamentos eles existem sempre nos grandes polos geradores das grandes cidades. Normalmente um estacionamento horizontal, como você está comentando, um terreno, seja o que ele for, se ele é bom para um estacionamento, ele é melhor ainda para um empreendimento imobiliário, seja ele residencial, corporativo. Tem um estudo do Rockefeller Institute que é super interessante, que nos próximos 15 anos as cidades irão se adensar em mais de 75%. A nível global, todo o espaço vai ser cada vez mais, disputado, mais e mais. Então, sem dúvida, a tendência é que os estacionamentos se tornem verticais, ou verticais subterrâneos, ou verticais horizontais para cima, né? Então, sim, isso é uma tendência por conta dessa aumento da urbanização e busca por espaços dentro das cidades. As pessoas reclamam muito nesses grandes centros do preço dos estacionamentos, da primeira hora, da segunda hora. Como é que isso é calculado? E, quer dizer, existe uma possibilidade de haver diminuição desses preços? Em geral, a questão do estacionamento, do preço de estacionamento, ele está muito atrelado a alguns fatores, né? De fato, a questão de oferta e procura naquela região, de ausência, falta de vaga ou espaço ocioso, e de como aquele polo gerador de tráfego, seja ele uma região, uma rua importante de comércio, um hospital, um aeroporto, que for, esteja com as suas atividades mais ou menos aquecidas. A gente vê que tem muita volatilidade no preço de estacionamento em vários sentidos, ou seja, às vezes um determinado tipo de estacionamento, aeroporto é muito comum, há uma mudança de comportamento, que antigamente você havia uma massa de rotativos muito grandes, hoje o estacionamento de aeroporto cada vez mais há uma busca por longa permanência. A pessoa quer ir e deixar o carro por mais tempo. Então você tem criado tarifas menores a diária, mais flexíveis para períodos maiores, de forma a adequar isso às necessidades dos consumidores, de acordo com a oferta e procura e a demanda naquela região. Existe uma relação direta entre a deficiência no transporte de massa com o crescimento dos estacionamentos? Totalmente.
Na verdade, eu não diria dos estacionamentos, eu daria um passo atrás, ou seja, a questão da falta ou excesso do transporte coletivo de massa de forma, em quantidade e qualidade suficiente, eles que vão ditar o crescimento da frota automobilística. Vou explicar melhor. Por exemplo, estudo de origem e destino recente, que ocorreu do metrô de São Paulo, que saiu agora no final de 2017, terminou no final de 2017, está sendo publicado agora, mostra que, por exemplo, a malha de metroviária de São Paulo, quando cresceu de 60 para quase 90 quilômetros, numa década, você teve um salto de quem utiliza transporte coletivo de 6 a 8%, mais ou menos, dos deslocamentos da cidade. Se isso não ocorre, você vai continuar a ter uma frota crescendo, porque as pessoas, na verdade, o que ocorre é um deslocamento da massa tendo que buscar outras alternativas de transporte, caso o transporte coletivo não consiga atender. Então, sem dúvida, a ausência de transporte de massa faz com que a frota cresça, como consequência a busca por estacionamento. Quais são os principais fatores que colaboram com o crescimento da Estapar? Olha, são alguns. De fato, a hora que você olha do ambiente macro, a urbanização, a maior atividade econômica faz com que as pessoas precisem se locomover mais e buscar atividade econômica, seja ela qual for. Desde comércio, desde indústria, desde serviços. Então, isso é uma coisa do ponto de vista macro, que é um drive muito importante. O outro drive importante de crescimento natural, como eu disse, é a questão do transporte coletivo, né? Agora, dentro da Estapar, a gente tem uma linha de crescimento orgânico, natural, que está muito atrelado a esses fatores que eu expliquei, e tem uma linha inorgânica que seria através de M&A, através de aquisições ou através de compra de ativos. Mas o que a gente vê hoje como uma terceira grande linha é em relação à questão do hub de mobilidade que eu te falei, ou seja, que novos serviços o estacionamento pode proporcionar dentro do ecossistema de mobilidade urbana, né? Então, hoje a gente vê a gente criando novas linhas de receita para a companhia nesses novos modais e novas formas de se locomover da sociedade. Como é que o senhor vê a questão do carro autônomo? Como é que a Estapar está estudando e está pensando tecnologia para essa nova era dos carros autônomos? Dos grandes tendências aí, existem 4 grandes tendências na indústria automobilística, né? Uma delas é o carro autônomo, a conectividade, a eletrificação, o carro elétrico e o carro como serviço. O carro autônomo, ele, na nossa visão, na realidade nele no Brasil, ele vai ser um pouco mais longínquo do que alguns imaginam. Por quê? Basicamente não pelo carro em si. Eu estou dizendo dentro do centro urbano, não nas rodovias, tá? Nas rodovias ele é muito próximo. Dentro dos grandes centros urbanos ele vai ser mais lento por uma questão de infraestrutura. Então é padronização de placas, padronização de semaforia, sinal de celular, pintura de todas as vias de forma adequada e assim por diante. Então a falta de infraestrutura adequada para este tipo de veículo nas grandes cidades faz com que provavelmente o universo dele em cidades brasileiras vai ser mais longe, tá? Então esse é o primeiro pano de fundo. Mas independente disso, a gente olha que dentro da conectividade, que é uma das tendências aí da indústria automobilística, a Estapar ela evoluiu muito nos últimos anos, lançando o aplicativo que a gente tem, que é o Vaga Inteligente, que nele você faz praticamente todos os serviços da companhia lá, reservar vaga, procurar vaga, ser mensalista, pagar a zona azul e assim por diante. Os carros autônomos eles vão estar diretamente conectados com ativos, seja IoT, seja a modalidade que for. Mas ele vai ter que estar conectado. E a Estapar, cada vez mais, ela está disponibilizando os equipamentos, os estacionamentos, através da sua tecnologia do Vaga Inteligente, que permita pessoas, veículos, se conectem aos estacionamentos. Então, eu diria que quando o carro autônomo chegar, a gente estará preparada para recebê-los, até porque eles vão ter que sair da via pública, com frequência, para carregar, para sofrer manutenção, e para não causar trânsito, no momento que eles não vão estar sendo utilizados. Então, a gente vê que a gente vai estar muito bem preparado para isso, quando eles chegarem em breve. Não tão em breve, mas vão chegar. Quais são os gargalos da indústria de estacionamentos hoje? Quais são os problemas que vocês enfrentam? Eu não vejo nenhum grande problema na nossa indústria de forma geral, tá?
Eu acho que é uma indústria que cada vez mais ela se colocou de forma, mostrando a sua importância dentro da mobilidade urbana, algo que no Brasil isso não era, eu acho que tão considerado, vamos dizer assim. Hoje é muito bem visto como é importante o estacionamento e, como eu disse, quanto mais ele vai ser importante no futuro como um hub de mobilidade. Os estacionamentos hoje são infraestruturas implementadas e já existentes nas grandes cidades. Vamos esquecer os estacionamentos horizontais, como você falou anteriormente, e vamos pensar nos verticais, que são maioria, não se engane, na disponibilidade de vagas. Eles vão ter que operar ao máximo da capacidade para suportar o crescimento da urbanização. Então, a nossa visão é que todas as infraestruturas exigentes elas vão ter que funcionar ainda melhor. Então, eu acho que talvez o desafio é como vai ser fazer com que essa infraestrutura de estacionamento existente comporte ainda mais veículos no futuro. Sejam eles veículos autônomos, carros como serviço ou de propriedade das pessoas ainda. Vai ter um pouco de tudo. Mas não tem uma grande informalidade ainda no setor? Olha, eu não conheço dado de informalidade no setor. Eu acho que, infelizmente, tem alguns setores no Brasil que têm informalidade, é natural que talvez no nosso segmento tenham. Eu não conheço direito, eu acho que quem conhece isso melhor é o nosso sindicato, é mais apropriado talvez para responder essa pergunta. Com o setor tão pulverizado, existe uma tendência de concentração das grandes redes de estacionamentos. O senhor falou anteriormente que tinha a compra, a aquisição, isso é uma via aí de crescimento da Estapar. Mas essa concentração de redes também não seria prejudicial ao consumidor? Não, eu acho que o consumidor pode ficar bastante despreocupado pelo um fato interessante. A Estapar é o maior player do setor na América Latina e, mesmo assim, o percentual de market share da Estapar chega no máximo a 20%. O mercado é extremamente fragmentado, extremamente pulverizado, e eu não vejo ele perdendo essa característica ao longo dos anos. Então, a competitividade por melhor preço e melhor produto, eu diria, não é apenas preço, mas é o produto que seja mais conveniente ao consumidor, sempre vai haver. Então, eu não acho que isso é um problema para a perspectiva do consumidor. Como é que vocês lidam com as legislações municipais tão diferentes no que diz respeito à Zona Azul? Porque vocês estão participando de concessões, né, da Zona Azul, e as legislações municipais são muito diferentes, com exigências muito diferentes. Como é que vocês lidam com isso? Olha, de fato, cada cidade tem a sua própria legislação e cada concessão ela é construída um edital pelo poder público daquela cidade de acordo com as conveniências e interesses daquela cidade, né, daquela população, né? Dito isso, de fato, é algo que a gente tem que lidar. A gente tem que lidar com diferentes legislações, com diferentes formas de contrato, e é parte do nosso negócio. O senhor não defenderia uma legislação federal para as áreas de estacionamento que pudesse unificar isso? Não tem nem como, infelizmente, não tem nem como defender isso. Óbvio que para nós, se a gente tivesse uma legislação única, uma única forma de agir e pensar, facilitaria muito o nosso trabalho da perspectiva de burocracia, é fato. Mas como é competência das cidades legislar e trabalhar sobre o assunto da mobilidade urbana da sua cidade, eu diria que, infelizmente, eu não acho que isso vai ocorrer. A crise econômica afetou os negócios da empresa? Não tem como não dizer que não afeta de alguma forma. Eu digo que o nosso setor, e a Estapar em si, ela foi pouco afetada comparado com a maioria dos outros segmentos. Tá? É óbvio que uma crise em que você tem o país durante bastante tempo com o PIB por alguns anos negativo, inclusive o PIB muito baixo, o crescimento que você esperava ter, ele, se de alguma forma ele não ocorreu, né? É natural, você tem um desemprego alto no país, infelizmente, o que é muito ruim para o país, para a população, para todos. E isso, de fato, frustrou talvez o tamanho do crescimento, ou a velocidade do crescimento. Por outro lado, eu acho que a notícia boa para o nosso setor é que, mesmo assim, devido ao déficit de infraestrutura de transporte coletivo, a frota de carro, mesmo na crise, ela continua a crescer, por incrível que pareça. E isso fez com que o setor ele conseguisse se manter relativamente bem comparado com outros setores. Como é que a gente diminui o desemprego no país? Eu
não sou um especialista no setor, mas eu acredito que você tem que criar, em todas as esferas de governo, eu não acho que é só o governo federal, ou estaduais, enfim, em todas as esferas, um ambiente mais propício à iniciativa privada investir. Tentar me explicar melhor. Há hoje no mundo, e há no Brasil, há uma disponibilidade de capital para ser investido no sistema financeiro, de investidores estrangeiros e etc. De fato, o que precisa cada vez mais é criar um ambiente propício para que esse capital seja alocado nos mais diversos setores, seja inovação, seja tecnologia, seja infraestrutura, educação, saúde e assim por diante. Então, eu acho que, me parece que há hoje um movimento da população em pressionar os governantes nesse sentido. E eu percebo que há respostas nesse sentido, nas mais diversas esferas de governo. Eu acho que a melhor forma para o desemprego é criar um ambiente que se tenha mais investimento, que aí sim, como consequência, você tem um crescimento de PIB, como consequência, você vai ter mais emprego. E o senhor acha que isso está acontecendo agora? Quer dizer, o atual governo está criando um ambiente propício? Eu não quero falar do governo federal ou do governo estaduais, de novo. Eu prefiro falar de uma forma mais ampla. Eu acho que há uma consciência, de uma forma ampla, sim. Eu acho que por pressão da opinião pública, por pressão da sociedade, do povo, pelo alto desemprego, em que faça-se diferente, que faça coisa nova para que esses problemas sejam endereçados. Ontem mesmo a gente teve a aprovação da reforma de Previdência em segundo turno, que é um passo importante nesse sentido. Ele sozinho não vai resolver, não vamos nos enganar, mas é um passo muito importante, que gera credibilidade do país no mercado externo, em referência a pagar, ao país poder ter mais apto a pagar suas contas, rating, etc. Dito isso, eu acredito que há uma consciência, uma linha que me parece positiva. Esse projeto que foi aprovado da forma que ele está, o senhor acha que ele leva justiça à população? Quer dizer, ele traz um benefício mais do que uma dificuldade para a população? Confesso a você que eu não sou a pessoa mais técnica e mais competente para responder especificamente da forma que você está colocando. De novo, da forma macro, eu acho que a gente precisa lutar muito nesse momento pela questão do emprego. Eu acho isso muito importante para o país. E eu acho que reformas que gerem confiança interna e externa no país e que resultem por mais investimento, naturalmente o emprego vai aumentar. Então eu prefiro não responder a pergunta especificamente da questão técnica da Previdência, mas eu acho que é um caminho, de novo, é um passo no sentido da melhoria da percepção do país. Falta capacitação hoje no Brasil para mão de obra, principalmente no seu setor? Eu acho que no nosso setor, eu acho que ele tem uma mão de obra capacitada. Obviamente, a gente investe na Estapar muito em capacitação e desenvolvimento de pessoa, para que essa pessoa não somente esteja apta a fazer aquele serviço que ela faz, mas ela tenha a capacidade de criar uma carreira dentro da companhia, porque isso tem muito valor para a companhia. Então, eu acho que no nosso setor a gente tem mão de obra em geral, até porque não é um setor que exige uma qualificação técnica tão alta, mas existe qualificação técnica sim, e em geral tem. A gente tem essa mão de obra no mercado e acredito que com o desenvolvimento e com o investimento que a gente faz em gente na companhia, essa mão de obra vai se qualificar ainda mais. O governo federal está com a intenção de tirar algumas, ele chama de desburocratizar algumas áreas, principalmente tirando a necessidade de provas escritas para habilitação. Existe uma intenção do governo nesse sentido. O que o senhor acha disso? Novamente, eu não tenho como responder a questão técnica disso, não sou o profundo conhecedor. Eu acho que o Brasil é uma democracia madura e eu acredito que se algum tema não for benéfico ao país de alguma forma, eu acho que as entidades naturalmente vão conseguir regular isso, tá? De uma forma ampla. A reforma tributária, vamos falar um pouquinho de imposto. Quais são as dificuldades hoje da empresa e do setor em relação aos tributos, aos impostos? Eu acho que o Brasil, de forma geral, a questão da tributação, ela
eu acho que a complexidade dela é uma coisa e a quantidade de leis que se tem nas 3 esferas de governo talvez seja o maior problema da questão tributária no Brasil. Não vou nem dizer que é só a carga em si. Óbvio que a carga é um problema e a população e empresariado obviamente gostaria de ter uma carga sempre menor, é natural. Mas eu acho que ela tem que ser calibrada de tal forma que o poder público exerça o seu papel com eficiência, com dignidade, e que a população e as empresas consigam arcar com aquele tributo. Mas eu acho que o maior ponto hoje é a questão da complexidade de tributos e a complexidade de leis. Isso é importante ser simplificado. Quando a gente fala de estacionamentos, a gente fala muito da questão do IPTU, né, que é um imposto que a prefeitura cobra. Hoje a gente pode dizer que uma das principais cargas tributárias, ou um dos principais tributos, é em relação ao IPTU dos terrenos, não? Não, a gente tem ISS, PIS/COFINS sobre a receita e tem também IPTU do ponto de vista, ISS também é municipal, IPTU. Acho, de novo, a somatória deles é o que torna a carga do nosso setor aí alta, além de impostos, contribuições trabalhistas e outras várias que existem. Eu estou perguntando exatamente porque se tivesse uma diminuição, por exemplo, do imposto sobre os terrenos ou sobre o consumidor, talvez tivesse um ticket menor de pagamento de estacionamento. Estou errada? Eu diria que não tenha dúvida que toda a carga tributária ela faz parte da composição do custo e, consequentemente, do preço. Uma carga menor provavelmente se traduziria, talvez, dependendo da região, de novo, depende de oferta, procura, concorrência naquela região, mas eu diria que principalmente oferta e procura. Você certamente teria um custo menor no serviço prestado. Como é que o senhor faz para lidar com a pressão do cargo de CEO? O CEO ele é um cargo um pouco solitário, né? Infelizmente, né? Mas eu acho que com o tempo se acostuma. Se acostuma, já há alguns anos na frente dele se acostuma. Eu acho que a pressão ela é algo que você tem que aprender a lidar com ela, que naturalmente em determinadas situações ela vai ser menor ou maior, mas é algo que se aprende com o tempo, eu acho que é experiência. Tem alguma curiosidade nesse cargo de CEO que você possa contar que no dia a dia, alguma dificuldade, alguma facilidade, alguma coisa que você consiga contar para a gente? O que eu conto e que às vezes eu falo com a turma que a gente sempre tem muitos menores aprendizes, enfim, muitos jovens passando na companhia, a gente fala uma coisa que é importante, é o seguinte, primeira coisa, problemas não envelhecem bem. Então se você tem um problema, encare ele e resolva ele. Porque ele não vai sumir do dia para a noite. Então, eu não tenho talvez um caso ou outro, mas eu acho que isso é uma frase que eu gosto de usar muito, porque eu acho que é uma questão, o CEO ele está frequentemente lidando com problemas. Obviamente, a principal agenda do CEO não deveria ser lidar com problema, deveria ser cuidar de planejamento, de estratégia, de inovação, e é essa de fato. Mas você tem uma parte da agenda que é mais difícil, que é lidar com problema, e eu aprendi, e sempre passo isso, que encare-os e resolva-os, porque senão ele vai envelhecer mal. Como é que a Estapar lida com os problemas, principalmente porque eu imagino que vocês têm alguns problemas no cotidiano dos estacionamentos ali que são comuns. Que problemas são comuns e como é que vocês lidam com esses problemas? Obviamente a gente tem aí quase 1000 estacionamentos espalhados pelo país. É natural que situações ocorram nesses estacionamentos com o consumidor, das mais variadas. A primeira coisa que a gente faz muito em treinamento, que é muito importante na companhia, é atender o cliente, atender o consumidor, ouvir, seja qual for o assunto. Não pode achar que aquilo que ele vai falar é uma bobagem. Aquilo é sério, aquilo é a opinião dele, tem valor. Então a primeira coisa é ouça-o, converse com ele, porque a melhor forma de você resolver um problema, vamos dizer assim, na garagem, na operação, sem aquilo virar um problema maior, principalmente para o consumidor, para o nosso cliente que está lá para usar um serviço. Então, em geral, a gente lida muito com treinamento e ouvindo muito o cliente. O Brasil está menos corrupto? Pergunta que eu não sei te responder do ponto de vista técnico novamente. Mas eu tenho a percepção que todos os problemas que houveram, escândalos que vêm de anos, eu acho que, de fato, todos entendem a importância
do país cada vez mais, eu diria, não digo corrupto ou não, mas ter um nível de governança mais alto, seja no poder público, seja nas instituições, de forma que isso sempre melhore. Então, acho que se você melhorar a governança e a consciência de todos da importância da governança, você vai melhorar esse aspecto de corrupção ou qualquer outro tipo de desvio. E que dicas o senhor daria para quem está começando uma carreira ou para quem está começando um cargo de líder? Primeiro, aprenda que você tem 2 ouvidos e uma boca. Ouça bastante as pessoas, aprenda com as pessoas, pense fora da caixa, tenha a mente aberta, a cabeça aberta para você pensar que a forma que de repente você faz vai ser diferente. Eu acho que a maior mudança hoje que existe, talvez nos cargos de diretoria e de alto nível hoje do que havia no passado, é que a mudança do comportamento da sociedade e a exigência ela é cada vez mais rápida do que era. Então isso exige que você tenham líderes que tenham capacidade de se adaptar muito rápido. E para isso ouvir e aprender é fundamental. E aí, voltando um pouquinho para a tecnologia, a profissão de manobrista deve acabar no futuro? Eu acho que acabar é uma palavra forte. Eu acho que ela tende a diminuir, ela já vem diminuindo um pouco. Não tanto quanto se acha. Por outro lado, aquilo que a gente conversou anteriormente, se você tiver uma maior pressão na utilização da infraestrutura, é capaz que o manobrista se torne também muito importante. Porque, por exemplo, se você vai colocar vários carros num determinado lugar, que seja uma operação self-park, que qualquer um para sozinho, não precisa do manobrista, você naturalmente precisa de mais área física para essa operação. Enquanto o manobrista ele cumpre uma importante função de você colocar mais carros num espaço onde caberia menos, teoricamente. Então, dito isso, eu acho que você tem um lado das operações serem mais, onde tenham menos manobristas, sejam mais self-park, no termo inglês que a gente usa. Em contrapartida, possivelmente, se houver muita pressão em determinadas regiões, você vai precisar ter garagens mais ainda manobradas do que são hoje. Ainda falando da tecnologia, a gente vai chegar a ver estacionamentos aéreos, como a gente via nos filmes de ficção científica e nos desenhos animados. Existe essa possibilidade? Já se pensa nisso? Você diz para drone? Para drones e... Eu acredito que sim. Tá? Eu acredito que sim. Acho que é um universo um pouquinho longe, que tem questões, enfim, complexas que envolvem isso. Mas eu acho que sim, você deve, você conseguir diminuir o custo da aeronave, do drone, é esse o limitante da mobilidade aérea, né? Ou seja, o equipamento é um equipamento caro, porque de fato não tem jeito, se ele cair, enfim, todo mundo vai morrer. Por isso torna o equipamento normalmente caro. Eu acho que esse gargalo do custo do equipamento, se ele cair, de fato você vai ter uma proliferação, talvez, nesse tipo de modal no futuro. E aí sim, eu acho que você vai ter estacionamentos com várias áreas de guarda de drones e etc. Mas eu acho que é um universo um pouco longe ainda. E para a gente terminar, existe alguma possibilidade das cidades, dos grandes centros, travarem definitivamente? Porque a gente ouve muito, né? Um dia essa cidade vai travar, ninguém vai conseguir andar de carro. Você acredita nisso? O ecossistema da mobilidade urbana é algo extremamente complexo. E ninguém pode subestimar ou achar que o exemplo que funciona em Paris vai funcionar em São Paulo, que é igual de Belo Horizonte. Você tem que olhar relevo, você tem que olhar clima, você tem que olhar cultura daqueles cidadãos, enfim, como a cidade está distribuída. Eu acho que as cidades e o ecossistema de mobilidade ele vai se adequando. Então, obviamente, se a cidade estiver parando, você vai naturalmente, os governantes vão canalizar mais dinheiro para o metrô, talvez. Talvez você vai ter que, meio que, as coisas vão batendo. Você tem uma questão que a imobilidade urbana é importante, ou seja, como os planos diretores fazem com que as pessoas se locomovam por menores distâncias. Com isso, você tira a pressão na via pública. Você vai criar outras alternativas de transporte. A gente falou de drone, não acho que é um universo tão breve. Mas eu acho que, naturalmente, os ecossistemas de mobilidade daqueles centros urbanos eles vão se ajustando para que não chegue a travar.
Mas a gente tem, de fato, alguns dias e algumas regiões que já estão quase travados, né? Mas é algo que tem que se preocupar muito, de fato. Qual